Olá, pessoal! De volta aqui, né? Sejam bem-vindos, né, novamente. A gente vai continuar aqui agora com a nossa questão de número 5. Olha só, a questão 5, ele diz para escrever a fórmula estrutural dos hidrocarbonetos abaixo e pede também para classificá-los em alcanos, alcenos, alcinos ou alcadienos, né? Então, vamos lá. Na letra A, a gente tem um pente e 2-eno. No pente, o pente é prefixo para 5, né? Então, vamos lá. Desenho os 5 carbonos. 5. E aí, ele diz que no carbono 2 existe uma ligação dupla. Se eu quiser colocar aqui, fica certo. Se eu quiser colocar pra cá, fica certo também, tá bom? 2. E aí, agora é só completar com os hidrogênios. A classificação, como é um eno, a gente tem aqui um alceno. Certo? Na letra B, eu tenho um X 1,3 de eno. X prefixo para 6. Então, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Ligações duplas no carbono de número 1 e no carbono de número 3, certo? Completa com os hidrogênios, sempre lembrando que cada carbono só pode fazer 4 ligações, certo? Como aqui eu tenho duas duplas, né? Pelo nome aqui eu já sei, né? De eno, eu tenho um alcadieno. Letra C, bem simples, eu tenho um pentano, né? Cadeia aberta, 5 carbonos. 5. Todas as ligações são simples. H3, H2, H2, H2 e H3. Aqui eu tenho um alcano. Vocês podem prestar atenção, ó, que o nome sempre é muito parecido com a terminação. Né? A classificação é muito parecida com a terminação do próprio nome. Na letra D, eu tenho um but 2-eno, 2-ino, aliás. Ligação tripla. But, 4 carbonos. No carbono 2, eu tenho essa tripla. E aqui tanto faz numerar de um lado ou do outro, viu? H3. Esse carbono e esse não fazem mais ligações. E aqui H3 também. Aqui eu tenho um alcino. Na letra E, but 1-eno. Desculpa, não dá pra ver. But 1-eno. Mesma coisa, 4 carbonos. E no carbono 1, ligação dupla. H3, H2, H3. Se terminação é eno, eu tenho um alceno. E a letra F, eu tenho um hept 2,5 de eno. Hept, cadeia com 7 carbonos. 3, 4, 5, 6, 7. No carbono de número 2, uma dupla. E no carbono 5, 5. Olha só, se vocês observarem aqui também, tanto faz começar a numerar de um lado como do outro. H3, H2 e H3. Ok? E de eno, como eu já disse, a gente tem aqui também um alcadieno.
certo. Próxima questão, a questão 6. Questão 6, ela diz o seguinte: dos hidrocarbonetos abaixo são alcenos. Quais são alcenos aqui? Lembrando que tem que ser a dupla, tá bom? Não adianta ser só um da dupla. Então, como é que a gente sabe se é alceno? Precisa fazer a fórmula de uma por uma? Não. É só a gente lembrar que a fórmula dos alcenos é CnH2n. Ou seja, se eu tenho um carbono, automaticamente eu vou ter que ter 2 hidrogênios. Se eu tenho 2 carbonos, 4 hidrogênios. Então, sempre o número de hidrogênios vai ter que ser o dobro do número de carbonos. Então, olha só, na letra A, eu já excluo porque eu só tenho aqui um carbono e eu tenho 4 hidrogênios, né? Então, aqui eu tenho quádruplo, né? A segunda opção até que estaria correta, né? Porque eu tenho C5H10. 10 é o dobro de 5. Mas, pela primeira fórmula, eu já descarto. Na letra B, primeira opção tá legal, C2H4, dobro. Só que a segunda, ó, C2H6. Então, não dá certo. Letra C, C2H4, ok. C3H6, ok, né? 4 é o dobro de 2, 6 é o dobro de 3. Então, alternativa C. Na letra D, ó, C5H10, legal. Só que aqui tem C5H12. 12 não é dobro de 5, né? 12 é dobro de 6. E na letra A, C6H6, totalmente errado, né? Porque aqui tá igual. E C3H8, menos ainda. Ok? Então, questão 6, alternativa de número 6. A questão 7. Questão 7 diz o seguinte: em relação aos alcenos, indique, na letra A, o nome do alceno que apresenta 4 carbonos na cadeia e a dupla em carbono da extremidade. Olha só, um alceno que apresenta 4 carbonos, alceno, apresenta 4 carbonos e a ligação dupla tem que estar no carbono da extremidade, certo? Tem uma caneta mais forte. 4 carbonos, tanto faz nessa extremidade como na outra, tá bom? H2. Por que tanto faz? Porque na hora de numerar, esse aqui vai ter que ser o 1. 1, 2, 3 e 4. E aqui vai ficar assim, ó. But 1, com uma ligação dupla, um eno. Na letra B, ele diz a forma estrutural e o nome, de novo, de todos os alcenos que apresentam 5 carbonos e cadeia normal. Cadeia normal é cadeia sem ramificação, tá bom? Então, ele tá dizendo aí que é uma cadeia com 5 carbonos, né? Vai dar 1, 2, 3, 4, 5. Primeiro exemplo. Segundo exemplo. Parecendo tripla, né? Caneta fininha. Olha só. Só pra vocês terem uma ideia, ó. Essa cadeia aqui vai ficar com o mesmo nome dessa. Vou mostrar pra vocês como é. Vamos completar logo, né? Com os hidrogênios. H2, H2. Olha só.
Aqui, pente, né? Porque são 5 carbonos, pente no carbono 1, eno. Uma ligação dupla. No carbono 2, pente também. Como a ligação dupla tá no carbono 2, 2eno. Por que que o nome dessa fica igual ao dessa aqui? Porque aqui eu não vou dizer que é pente 3, porque eu tenho que começar a numerar desse carbono, porque ele é o que está mais próximo da ligação dupla, e não desse, certo? Sempre lembrem disso. A regra diz que a gente tem que começar a numerar sempre do carbono que está mais próximo. Então, quando eu colocar o nome nessa cadeia, não vai ficar pente 3eno, fica errado. É pente 2eno. Então, por isso, vou riscar aqui. A alternativa B, ela só teria essas duas fórmulas como resposta. Certo? As outras duas questões a gente corrige na próxima aula para não ficar muito comprida, tá bom? Até lá!